Na cidade chamada Três Marias, na região central do estado de Minas Gerais, aconteceu algo sinistro e ao mesmo tempo curioso e assustador numa chácara onde vive Fátima, seu esposo e 2 filhos. Naquela mesma chácara, no fundo da casa onde Fátima vive, mora um irmão dela que também é casado, e ele vive ali com a esposa e um casal de filhos. O irmão de Fátima é um excelente profissional, ele trabalha de pedreiro. Mas o que estraga ele, como ela mesma disse, é o vício na bebida alcoólica. Quando ele bebe demais, aquele homem fica muito violento. Ele chega na casa, agride a esposa e bate nos filhos. A esposa dele já está cogitando em separar, se por acaso ele não parar de beber. Numa noite, Fátima ainda estava acordada. Ela ouviu barulho no portão. Ela saiu para ver quem estava chegando e viu que era o irmão dela. E ele estava bem embriagado. Estava quase caindo. Mal conseguiu fechar o portão. Os cachorros da chácara, quando viram aquele homem chegando, ele era conhecido, mas pelo seu movimento, cambaleando, os cachorros ficaram assustados e começaram a latir para ele. Rodearam o homem e latiam, querendo mordê-lo. O homem gritou, amaldiçoando aqueles cães, e disse que qualquer dia ele acabaria matando um daqueles cachorros. O homem seguiu o caminho lá para o fundo da casa, onde ele morava. No fundo da casa da Fátima, os cachorros foram atrás dele latindo. Ele chegou na porta da casa, já chegou chutando a porta, gritando com a mulher, porque ela não deixou a porta aberta para que ele pudesse entrar. Ela veio até a porta, abriu, e ele já começou a agredi-la. As crianças começaram a chorar. Ele tirou a cinta e bateu nas 2 crianças, que saíram correndo. Foram lá para a frente da casa da Fátima. A mulher viu as 2 crianças chorando ali na frente e pediu para que elas entrassem. Mas as crianças disseram que preferiam ir até a casa da avó, que morava a alguns metros daquele lugar. As 2 crianças saíram correndo. Fátima foi até o portão e ficou olhando as crianças caminhando na rua, até chegarem na outra chácara onde a avó delas mora. Depois que Fátima certificou-se que as crianças entraram na chácara da avó delas, ela voltou, fechou o portão e entrou na casa. Naquele dia, o tempo ficou nublado o dia todo. E durante a noite, já era possível ver no horizonte alguns relâmpagos. Naquela hora que houve aquela confusão, já era possível ouvir o barulho de alguns trovões, que estava anunciando que em poucos minutos a chuva chegaria ali naquela cidade. E não demorou realmente. Em menos de meia hora, a chuva começou a cair sobre aquela região. Fátima levou as crianças para o quarto, colocou os 2 filhos dela para dormir, voltou até a cozinha, preparou um chá. Ela e o esposo tomaram e em seguida também foram para o quarto deitar-se. A chuva estava caindo forte lá fora. Havia relâmpagos e os clarões passavam pela fresta da janela. E também os trovões causavam um pouco de calafrios nas crianças, que vieram correndo até o quarto onde Fátima e o esposo estavam dormindo e disseram que estavam assustadas. Fátima levantou-se e foi com as crianças até o quarto delas, até que os 2 meninos pegassem no sono. Em seguida, ela voltou para o quarto, deitou-se e esperava que conseguisse dormir daquele momento em diante. Mal sabia ela que, algumas horas depois, um animal chegaria naquela chácara e ficaria rondando a casa, rosnando atrás dela, tirando o sono tanto da Fátima quanto do esposo, que ainda estavam acordados.
Quando o animal passou rosnando perto da janela do quarto da Fátima e o esposo dela, os dois ficaram assustados. Eles sentiram medo naquele momento. Fátima, preocupada com as crianças, levantou-se e o esposo dela pediu para que ela não acendesse a luz. E também levantou-se e foi com ela, enquanto ela seguiu até o quarto das crianças e entrou silenciosamente para não fazer barulho, querendo assim não chamar a atenção dos meninos que já estavam dormindo. O marido dela foi até a cozinha e pegou um facão. Era a única arma que ele tinha ali na casa, mas ele usaria aquele artefato para defender a família se assim fosse preciso. Fátima lembrou-se do celular. Ela saiu do quarto das crianças, foi até o quarto dela, pegou o aparelho de celular. Ela pensava em poder filmar aquele animal que estava rondando a casa naquela hora da noite, embaixo daquela chuva forte. Mas para isso ela precisaria abrir a janela ou a porta da casa, porque a janela era feita de madeira e a porta também. Então ela ficou com medo. Ficou segurando o celular, ouvindo barulho da caminhada do bicho ao redor da casa. E uma coisa que eles acharam estranho foi que os cachorros não apareceram. Mas daí ela lembrou que a chuva estava forte e que talvez os cães estivessem dormindo em algum lugar protegidos, fugindo daquela água que caía forte naquele momento. Alguns minutos depois, os cachorros da chácara perceberam a aproximação daquele animal, se assustaram e começaram a latir. Foram ao redor dele. O animal começou a correr ao redor da casa, enquanto os cachorros assustados gritavam e latiam, perseguindo aquele animal que até então Fátima e o esposo dela não sabiam o que era. Fátima, na verdade, ela desconfiava que era o irmão dela, que se transformava em lobisomem. Então era esse bicho que estava ali, ao redor da casa, sendo perseguido pelos cachorros. O animal de repente parou e começou a brigar com aqueles cães. O marido da Fátima lembrou do gravador do celular e disse para ela ligar. Falou baixinho: ligue o gravador, coloque na fresta da janela, tente gravar esse barulho lá fora. E assim ela fez. Ela pegou o celular, ligou o gravador, aproximou-se da janela e pela fresta ela conseguiu gravar o barulho causado lá fora por aquele bicho e também pelos cachorros. Fátima conseguiu registrar o momento que um dos cachorros foi atacado por aquele animal e foi sacrificado por ele. Ela mandou o áudio pra gente. Nós vamos colocar para você ouvir o momento exato da briga entre o lobisomem e um dos cachorros que infelizmente perdeu a vida naquela batalha contra o lobisomem. Ouça o áudio. E realmente, o barulho que foi causado por aqueles bichos lá fora causa arrepios. Poucos minutos depois, o animal foi embora. No dia seguinte, ao saírem fora da casa, o esposo da Fátima encontrou o cachorro caído no chão sem vida. Ele foi mordido por algum animal. Fátima até chorou e o esposo dela pensou
que era dó do cachorro. Também era isso, mas ela sabia que tudo aquilo foi causado pelo próprio irmão dela que se transformou em lobisomem. Fátima contou também que quando jovem, o irmão dela desapareceu uma certa vez e ficou sumido no meio do mato, pelo menos uns 20 dias. Quando ele retornou, ele chegou com um costume muito esquisito. Ele matava os frangos e gostava de comer carne crua. Claro que isso ele fazia escondido dos pais. E o pior, ele bebia o sangue da ave. Numa certa vez, Fátima chegou até o local onde ele tinha matado um frango e viu ele bebendo sangue. Ele notou a presença da irmã, correu atrás dela, bateu na menina e disse para ela não contar para ninguém se ela não quisesse apanhar novamente. Fátima nunca contou para os pais o que ela viu o irmão dela fazendo. Naquele dia lá na chácara, a esposa do irmão da Fátima disse que ia embora. Ela já não estava mais aguentando aquela situação. Ela cansou de apanhar daquele homem que era viciado em bebida alcoólica. E também porque ela não queria que os filhos sofressem nas mãos dele. Ela começou a arrumar as coisas e disse que ia embora para a casa da mãe, que morava ali perto. O homem disse para ela ficar. Ele pegou uma sacola, juntou as roupas dele, pegou algumas ferramentas de trabalho e saiu, sem se despedir de ninguém. Foi embora e disse que nunca mais voltaria naquela casa. Fátima também não contou para o esposo, nem para a cunhada, que ela sabia que o animal que rondou a casa naquela noite era o próprio irmão dela. Ela disse que tem certeza que é ele quem se transforma no lobisomem.